Bom, continuando, né, nossa aula na competência 1, né, a gente está sendo assim bem enfática, bem enfáticos, né, nessa aula, porque vocês estão percebendo que é muito complexo, né, esse movimento aí na competência 1. Então, veja, lembram do texto da nossa aluna, né, que tinha como introdução a questão da negligência da sociedade no que se refere ao uso da liberdade de expressão, né? A gente viu que o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela precisava de ajustes no ponto de vista da competência 1, porque o parágrafo era apenas um período, né? E não separava as suas partes, quando, na verdade, o parágrafo se articulava entre 4 partes. Então, minha gente, quando nós falamos de sintaxe, não podemos esquecer dessa palavra articulação. Se existe articulação, né, é porque existem parágrafos e orações que estão precisando articular em si. Ora, para que haja uma articulação, é preciso que exista um mais outro, né? Então, se nós só tivermos um período, como é que nós vamos fazer essa articulação? Vai ficar uma articulação falha, né? Precisamos também, além dessa palavra articulação, compreendermos outra palavra importante, que é a palavra período, não é? Cada período formado por uma ou mais orações, cada período desse vai ter uma comunicação. Lembre-se naquele esquemazinho que nós vimos, onde tinha lá período, tinha uma setinha descendo dizendo comunicação. Então, cada período encerra uma comunicação, né? No caso do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, há uma grande preferência dos alunos pelo seguinte método, né? Primeiro período, certo? Um tópico frasal. Esse tópico frasal não deve ser uma preferência, ele deve existir. O período, ele começa com um tópico frasal, que é a enunciação, né? É onde vai ser anunciado, certo? A anunciação, onde vai ser anunciado o que vai ser dito dentro do restante do parágrafo. Então, ele tem uma função, anunciar, né? Segundo período, normalmente, os estudantes vão já trazer algo que comprove, né? Que se articule com o seu argumento, né? Então, a função aí já é outra. A articulação com outra área do conhecimento, né? Então, eu tenho uma anunciação com uma articulação em outra área do conhecimento. Então, eu preciso construir 2 períodos, mas entre eles, depois do pontinho, tem que ter uma articulação, tem que ter um elemento articulador, certo? Num terceiro momento, eu vou apresentar os meus argumentos, o meu debate, a minha fala, sobre aquilo que eu disse lá na anunciação do tópico frasal. Já é outra coisa que eu vou fazer, já é a argumentação, né? Então, eu já tenho 3 partes. A anunciação, que vai se articular com outra área do conhecimento, que agora vai se articular com os meus argumentos. Tá vendo? Estão percebendo? 3 parágrafos de natureza diferente, mas articulando-se para que o período no final seja um enunciado linguístico completo, né? Então, depois eu vou fazer um 4º período, que agora já tem outra função, que agora tem a função de quê? Tem a função de concluir, né? De concluir. Então, isso é a sintaxe entre os períodos, certo? Veja só. Em uma segunda análise, porque aqui é o segundo parágrafo de desenvolvimento lá da aluna, tá? Em segunda análise, se é perceptível que, após a conquista de direitos previstos em leis,
como a lei número 5.250, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, muito foi transformado. Mas, infelizmente, a sociedade está repleta de indivíduos que utilizam destes mecanismos de forma errônea, desrespeitando e executando crimes como calúnia, injúria, difamação e diversos outros. Note, por favor, faça o ventilador. Notem, minha gente, que aqui nós temos uma sintaxe que nem está excelente e também não está boa. Uma sintaxe que está regular. Por quê? Um período de desenvolvimento formado por apenas um parágrafo, né? Por apenas um parágrafo. Aliás, me desculpem, um parágrafo de desenvolvimento formado por apenas um período, né? Certo. Formado por apenas um período, que nós só temos um pontinho final aqui, tá? Além dessa questão da sintaxe, da falta de articulação aqui entre períodos, nós também vamos ter outros problemas com a pontuação. Veja, em segunda análise, esse se não é preciso. É perceptível que você note que o uso desse se leva o corretor a perceber que o aluno não tem conhecimento da oração subordinada substantiva, né? Que é a construção da oração aqui, do período aqui. Como é uma oração subordinada substantiva? É aquela que é introduzida pela conjunção integrante que ou pela conjunção integrante se. Como é que eu sei que esse que ou esse se são conjunções integrantes? Quando você pode trocar pela palavra isso. Veja, é perceptível isso. Isso é perceptível, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter é perceptível, né? É a oração principal, que a conquista de direitos previstos em leis, certo? Muito foi transformada. Você está vendo que a oração começa aqui, ó. É perceptível que... O que foi perceptível? Certo? Foi que após a conquista de direitos previstos... Não. É perceptível que... Que a liberdade de manifestação do pensamento da informação muito foi transformado. Mas, infelizmente, a sociedade está repleta de indivíduos que utilizam deste mecanismo de forma errônea. Então, nós estamos aqui com uma distância muito grande entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Isso é um engano na sintaxe, porque não usou os elementos necessários para separar a pontuação necessária. Para separar a oração principal é perceptível. Lembra que quando nós estamos estudando gramática, a gente é assim: a oração subordinada substantiva começa com um verbo na terceira pessoa do singular, né? Começa com um verbo na terceira pessoa do singular. É perceptível que, é inadmissível que, é importante que. O que vem depois é o sujeito, né? Note que a expressão após a conquista de direitos previstos em leis indica um tempo, não indica um sujeito. E cadê o sujeito dessa oração aqui? É perceptível que? Cadê o sujeito dela? Que eu não estou vendo aqui. Porque depois disso aqui tem o quê? Uma noção de tempo. As noções de tempo são os adjuntos adverbiais. E os adjuntos adverbiais devem vir separados por vírgula quando estiver no meio de outras orações. Isso é um caso de uso de pontuação, isso é competência 1. Vamos usar as vírgulas então, né, para ver se a gente consegue encontrar o sujeito dessa oração. Vamos tirar o se. É perceptível que, vírgula, após a conquista de direitos previstos em leis, vírgula, como a lei número 5.250, vírgula, porque nós vamos explicar que lei é essa, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, vírgula,
terminamos de explicar que lei é essa. Muito foi transformado, certo? Mas, infelizmente, então muito foi transformado, né? É perceptível que muitas coisas foram transformadas. Olhe onde está o complemento dessa oração. Está aqui, ó. Muito foi transformado. Eu estava achando que estava a partir daqui, mas não. Está a partir daqui, ó. Muito foi transformado. Olhe, está aqui e vem para aqui sem nenhum uso de pontuação. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano na sintaxe do texto, na pontuação do texto, na competência 1. Porque se nós vamos ter outros termos que separam a oração principal da oração subordinada substantiva subjetiva, então nós temos que separar esses termos intercalados com vírgulas, certo? Vamos reapresentar para que vocês possam entender melhor. Em segunda análise, é o coesivo, vem separado por vírgula, esse sim não existe. É perceptível que, ela podia vir direto para aqui, ó. É perceptível que muitas coisas foram transformadas. Ela disse que muito foi transformado. Se esse que muito foi transformado tivesse aqui, a oração principal estava juntinha da oração subordinada. Mas não está, né? Qual é o problema disso? É não ter as vírgulas. Que quando eu digo quando, é adjunto adverbial. Não está em final de frase, está deslocado, vai ter vírgula. Quando? Após a conquista de direitos previstos em leis. Certo? Terminou a ideia de tempo, não terminou? Vírgula, porque já terminou a ideia de tempo. Já terminou o adjunto adverbial de tempo. Como a lei, conforme a lei, eu vou usar agora um novo adjunto adverbial de conformidade. Como foi o caso da lei número 5.250, certo? Eu vou agora usar outra vírgula, porque eu não tenho mais aqui uma ideia de conformidade. Esse que, pronome relativo, já me garante outro tipo de oração, que é a oração adjetiva explicativa. Se eu vou explicar, eu vou pôr uma vírgula. Tá vendo o uso da vírgula como é importante e como requer compreensão da sintaxe? Vírgula, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Vírgula, muito foi transformado. Certo? Agora veja como é que eu vou fazer a leitura com a pontuação. Eu faço a leitura de forma bem mais tranquila. Em segunda análise, é perceptível que, após a conquista de direitos previstos em leis, como a Lei 5.250, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e da informação, muito foi transformado. Está vendo que a leitura agora é outra? Que eu tinha lido assim, em uma sequência bem rápida, porque não tinha pontuação, eu não posso parar se não tem pontuação. Não é? Certo? Mas, né, já está entrando agora em outro tipo de oração coordenada adversativa. Infelizmente, com Z, as palavras terminadas em mente vão ficar entre duas vírgulas. A sociedade está repleta de indivíduos que utilizam destes mecanismos, certo? Desses. Porque os mecanismos, que são as leis, já foram expostos aqui em cima. De forma errônea, com 2 R's. Desrespeitando, vírgula, porque aqui tem uma oração reduzida. E executando crimes, como calúnia, injúria, difamação e diversos outros. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos graves erros na questão da sintaxe, onde a oração subordinada está bem distante, aliás, a oração principal está bem distante da oração subordinada, e entre esse distanciamento
Nesse distanciamento não foi marcado com vírgulas. Os termos que se intrometeram, os termos que se intercalaram, como o adjunto adverbial de tempo, o adjunto adverbial de modo e a oração explicativa, esses 3 termos que se intercalaram não foram separados com uma vírgula, né? Aí o aluno diz assim, mas é muita coisa. Língua portuguesa é assim, né? Mas o desafio é justamente nós termos esse domínio, né? Esse domínio, tá? Além da sintaxe, nós tivemos também, né, os outros erros, como infelizmente, as vírgulas que aqui também não chegaram, né? Está sem o acento, né? Repleto de indivíduos que utilizam destes no lugar de desses. Aqui deve ser um catafórico, porque a referência já está antes, né? Desses mecanismos de forma errônea, um erro de escrita, desrespeitando e executando, né? Veja que aqui também esses 2 verbos não podem vir assim, desrespeitando e executando, né? Por quê? Quem desrespeita alguém, né? Ou alguma coisa. É diferente de executando. Executando crimes, mas não é desrespeitando crimes. Vocês estão vendo que existe aqui também um erro, né? Nessa questão de juntar 2 verbos, né? Que tenham transitividades diferentes, né? Para dizer a mesma coisa, trazer os mesmos complementos para esses verbos. Desrespeitando o quê? Né? Agora, executando crimes como calúnia, injúria, difamação e diversos outros. Você veja que desrespeitando não é desrespeitando os crimes. Não é. Né? Então, aqui nós reescrevemos o texto, certo? Vejam como ficou na reescrita. Em segunda análise, é perceptível que, com a vírgula, né? Após a conquista de direitos legais previstos, vírgula, aconteceram não só... Aí nós mudamos também aqui um pouco das escolhas linguísticas, para não haver aquela repetição da palavra lei, que ficou 2 leis, 2 palavras leis bem próximas uma das outras, né? Aconteceram não só avanços, mas também a propagação de expressões desrespeitosas. Ponto, tópico frasal. Formamos um período. Exemplo disso, né? Vírgula, faltou a vírgula aqui. Exemplo disso que está em cima, ó. Essa relação acontece normalmente me levando para cima, certo? É a lei número 5.250, que garante, vírgula, que eu vou explicar a lei, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Ponto. Já terminei outro período que diz outra coisa. Anunciou até aqui... E aqui articulou com outra área do conhecimento, que foi a lei. Anunciou, ponto. Articulou, ponto. Após sua sanção, a sanção da lei, né? Muito foi transformado, certo? Que ela disse lá, né? Muito foi transformado. Mas, infelizmente, entre vírgulas, a sociedade está repleta de indivíduos que utilizam desses mecanismos de forma errônea, desrespeitando e executando. Vamos desrespeitando. Ou então vamos dizer assim, desrespeitando esse direito, que é o direito à liberdade de expressão, certo? E executando crimes como calúnia, injúria, difamação e diversos outros. Ela tinha terminado aqui. Note que para ela sempre está faltando esse finalzinho. Para ela está faltando assistir minha aula 4. Para ela e para muitos, viu, minha gente? Assistam às aulas. Assim, vírgula, na articulação para uma conclusão, assim. É preciso que medidas de esclarecimento social sobre o que é de fato livre expressão precisam ser tomadas com urgência, certo? Então, está aqui a reescrita do texto.
não é? Tópico frasal, anunciação, termina aqui. Se articula com a articulação com o elemento. Exemplo disso, né? Porque um exemplo de que nem sempre foi assim que existem direitos legais, aliás, um exemplo que existe uma conquista de direitos legais é esse aqui, a Lei 5.250, né? Para se articular com os argumentos, né? Após sua sanção, a sanção dessa lei, né? Dessa lei, que está aqui, esse sua, faz uma coesão aqui para cima, que é o termo lei, né? É a lei, certo? E depois de todo esse comentário que você fez, você chega a uma conclusão com o elemento assim, né? Assim. Se não fosse esse assim, nossas orações tinham ficado apenas justapostas, como dizia lá naquelas observações da parte 3 da minha aula, certo? Da semana passada, lembram? Não é? Assim, tal, se articulou aqui com uma ideia de conclusão. Por que 4 parágrafos? Porque eu preciso de um para anunciar. Eu preciso de outro para articular-se com outra área do conhecimento. Preciso de outro para argumentar. E preciso de outro para concluir. Eu não posso colocá-los tudo num só, porque eles têm coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Eles têm funções diferentes sobre o mesmo assunto, né? Sobre o mesmo parágrafo, sobre o que